Olá, querido irmão, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso devocional diário, nossos 21 dias de jejum sobre o livro Passar a Outra Margem. E vamos compartilhar o capítulo 8. Obrigado pela sua companhia. Você que está aí dentro de casa, no trabalho, ou no carro, transitando. Obrigado pela estar junto, sintonizado aqui, ok? Você possa também convidar mais pessoas para que possamos compartilhar da palavra do Senhor cada vez mais nesses dias. Eu quero orar com você. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça e bondade. Nos nutre neste momento com a tua palavra mais uma vez, para que possamos crescer conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, no nome de Jesus. Amém? 8º dia, vamos sem delongas compartilhar da palavra de Deus. Crise pandêmica. Quero compartilhar um versículo com você, está em Salmos, capítulo 91, versículo 5 a 7. Salmos 91, versículo 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Não terás medo do terror de noite, ou do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E outro versículo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, com voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois nós, os que tivermos vivos, aleluia, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens e para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, estamos vivendo um momento tão delicado, não só no país, mas mundo afora. Estamos vivendo dias sombrios, dias de morte, onde a imprensa televisiva, jornalística, que na maior parte se torna casuísta, não são todas, desculpa aqui a expressão, mas tem prazer de noticiar sua morte. É tantos índices, é tanta superação, mas só para o terror, para o caos. E você já percebeu que pouquíssimas são as notícias que trazem ali alegria e esperança? É para se pensar. Mas nós não estamos aqui para polemizar aquilo que já está polemizado. Nós não estamos aqui para tecer críticas, porque a crítica, quando você fala isso, independente de quem fala hoje, está tão complicada as coisas, que você fala a mesma coisa de não ter falado e às vezes fica pior. Porque estamos vivendo momentos tão delicados que aonde parece que a verdade é mentira. E parece que a mentira está se tornando verdade. E que a verdade é pequenininha e a mentira é forte. Mas deixa eu te falar, fique com a verdade. Vamos olhar pelo Senhor, vamos orar pelas autoridades, para que elas possam ter entendimento, governar de forma com a razoabilidade e temor de Deus, que aí teremos paz. Entende isso? Esses tempos difíceis que estamos vivendo, mais do que nunca, são necessários o temor de Deus, a fé em Deus e da tua palavra. Nós temos visto aí dezenas, centenas de municípios, que só em Minas Gerais são 853 municípios, grande parte deles proibindo cultos, fechando os templos, os prédios, as igrejas, proibindo os cultos, as missas, numa suposta medida protetiva entre a saúde e a vida. Detrimem
completamente os cultos e a fé. Falam de uma morte até digna, mas deixa eu te falar, sem Deus, que Ele que é o autor da vida, Ele é alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Que o temor caia sobre as autoridades para que elas permitam e entendam que sem Deus é que o caos é instaurado, que sem Deus é que, de fato, não há vida, há morte. E Deus, Ele é o autor da vida. Deus, como diz Paulo, Ele é o Deus de vivo e não de mortos. Então, nós temos que trazer concílio e trazer algo a ser coeso no sentido de não prevalecer o mal, mas prevalecer o bem. Mas para vermos o bem prevalecer, anuímos da oração, da palavra, de orar pelas autoridades, de nos posicionarmos a pregar a palavra, a levar as boas novas. O Salmo 91, aqui no verso 5, 7. Estamos vivendo esses dias hoje, aonde que o medo do terror da noite noturno e da seta que voa de dia e da peste que assola ao meio-dia. Então, ou seja, nós estamos vendo milhares de mortos por dia no país. Mas eu quero te falar, tem muito mais vida de Deus do que isso. E Deus está aqui para alentar o seu coração e para você entregar o seu coração a Ele, ficar na paz, entregar o coração, a sua casa, a sua família na palavra, para que nós estamos seguros nas mãos daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor. Estamos seguros nas mãos dele. Jesus falou em João 10 que das minhas mãos, ninguém as arrebata. Então, eu estou aqui para falar de paz na sua vida. Eu estou aqui para falar de alegria. Eu estou aqui para falar de vida de Deus. Porque 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua esquerda, à tua direita, como diz aqui a tua palavra. Mas tu não serás atingido. Entende isso? Mas por mais, convenhamos, que venhamos a morrer. Porque eu e você hoje estamos mais próximos da morte do que ontem. Mas muito mais que você deve pensar é que está mais perto da vinda do Senhor, do encontro com o Senhor, do que com morte. Porque morte, irmão, ó, Jesus, ele já venceu a morte. Eu e você, nós não estamos sem esperança. Ele está conosco e habita convosco, estará em vós. É o que diz Paulo, que diz a palavra. Então, é simplesmente uma questão de tempo. Haverá um resgate. Nós somos como penhor e propriedade de Deus. Fomos colocados pelo Espírito Santo como selo e penhor e propriedade do resgate de Deus naquele dia. Esse dia, vede quanto mais se aproxima. Então, não precisamos ficar desesperados por causa dessa crise financeira pandêmica, essa realidade assaz e desesperadora, e que, ao mesmo tempo, desencanta e desestimula a crise financeira mundialmente, não só no Brasil. Essa crise, ela permite que possamos refletir sobre as fontes dos infortúnios e das situações crescentes da calamidade social espalhada para o mundo afora. Nós vemos o nosso presidente distribuir bilhões para que pudesse socorrer os mais de 37 trabalhadores que estão na informalidade no país. E aqueles que são os mais necessitados para que pudesse ter um alento à fome. Estão voltando agora mais 4 parcelas pequenas. Então, o país está fazendo o que pode fazer. Mas, muito mais do que toda essa pandemia que tem instaurado, eu quero dizer, Deus está aqui. Ele está conosco. Ele está na sua vida, Ele está na sua casa, Ele está na sua família. Nós sabemos que o que está acontecendo é um prenúncio da preparação do anticristo, de um governo único, que nós chamamos que é o governo mundial. Um só governo, uma só moeda, entende? Um só passaporte. Então, essas coisas vão caminhando para tudo isso. Essas são só o princípio das dores, preparação do anticristo. Não tem nada a ver com isso. Maior é aquele que já está em nós do que aquele que está no mundo. É disso que nós temos que lembrar. É disso que nós temos que falar.
O colapso e o caos globalizado e generalizado em todas as nações é a única forma do anticristo se manifestar. Isso é um preparativo para criar um salvador desse mundo, você está entendendo? Então, para se levantar o anticristo, tem que ter todas essas coisas. Autoridades tá batendo cabeça uma com a outra, países perdendo controle uns com os outros, etc, etc. Países, questões internas. Então, para que venha surgir um salvador. Mas esse salvador que está sendo preparado para vir não é o salvador eterno e único que é o Senhor Jesus, porque ele já veio, ele já me salvou, e ele já te salvou. E se não salvou, nós vamos orar no final desse devocional, e você vai estar com a vida completamente segura e entregue nas mãos dele. Não vai preocupar mais com isso, entende? Nós temos que fazer a cada dia o bem, ajudarmos um ao outro, o próximo. Nós precisamos ter essas convicções. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Viver na esperança em meio ao caos. Viver a vida em meio a essas mortes. Viver exatamente a alegria em meio ao choro e ao pranto. Porque nós estamos com o Senhor. E Ele tem nos fortalecido. E está nos fortalecendo juntos, hoje, mais uma vez, pela sua bondade, através do nosso devocional aqui diário, dos 21 dias de jejum. Ok? Inclusive, se você nós estamos no 8º dia, ainda não começou o seu jejum, não separou seus alvos, estabeleça, pega uma caneta, anote seus alvos, estabeleça cada um deles com um propósito diante de Deus, crê que vai haver mudança e comece a jejuar agradando ao Senhor e buscando o Senhor. Muitos podem pensar que o jejum, quando fazemos alvo, é espécie de troca. Deixa eu te falar, não é. Não fazemos troca com Deus. Não devemos fazer isso. Nós estabelecemos porque como um filho pede ao pai, o filho não faz uma lista de coisas a pedir ao pai? Então, assim nós fazemos algo que pedimos ao pai. Porque temos intimidade. Jesus, ele veio e a sua maneira de relacionar com o pai, com todos os princípios que Jesus adotou e que tem escrito, registrado no Novo Testamento, são 272 vezes o Deus é chamado de pai. Entende isso? Então, quando nós fazemos uma listinha, como uma criança faz um pedido para os pais, assim nós fazemos uma lista e fala, Senhor, está aqui, ó. Eu preciso dessas coisas, eu te peço porque o Senhor é o meu pai. Antes de Deus, o Senhor é o meu pai. E eu creio que o Senhor é bondoso. E aí você vai jejuar com o propósito de buscar mais presença do Senhor, de estar ali, não para agradar a Deus também, porque o jejum não é para isso, onde muitos pensam que o jejum também é para agradar a Deus. Olha, irmãos, tudo que nós vamos fazer para agradar a Deus, nós vamos falhar. A única forma que nós não falhamos em tentar agradar a Deus é quando nós buscamos Jesus. Quando nós buscamos Jesus, nós agradamos a Deus. Porque a única forma de agradar a Deus é Cristo. E se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Então não é nenhum outro aparato, né? não é nenhum outro ritual, não é nenhum outro tipo de prática, nada de misturar isso. Porque não é o evangelho da mistura, é o evangelho da graça. Então, pela graça vós fomos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Quantos compreendem? Então, assim, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com alegria ao Pai. Não por troca, não por tentar agradá-lo, porque o único que agrada a Deus é Jesus. E nós agradamos porque estamos em Jesus, ok? Então, se alegre o seu coração no decorrer desse dia, nessa hora. A palavra que o Senhor tem para nós nesse dia, de Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 19, diz que os valores lá onde ricos, grandes, pobres, pequenos, para poder comprar, ir, vir, etc., deveria estar anuído a certa marca. O status, o poder. Então, são muitas coisas, irmão, que estão sendo estabelecidas, mas que já nós vemos na prática acontecendo. A Bíblia já retrata tudo isso. É um caminho preparatório. As pessoas pensam que o capitalismo é aquilo que sustenta. Deixa eu te falar uma coisa. O capitalismo, o dinheiro, ele ajuda, mas ele não é tudo. O que é tudo na nossa vida é Deus.
O dinheiro, ele passa, entende? Se temos o dinheiro ou não temos, ele passa. Tudo nessa vida passa. Absolutamente tudo é transitório. Tudo é passageiro. Eu estava imaginando no capítulo 11 de João, quando lá fala da ressurreição de Lázaro. Interessante. A Bíblia ali, ela relata da ressurreição de Lázaro. Você há de pensar comigo, você há de convir comigo. Lázaro, Jesus ergueu os olhos aos céus e orou ao Pai e mandou que abrisse a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. Jesus, ele é o autor da vida. Ele tem o poder da vida, porque ele é o autor da vida. E ele tem as chaves da morte, porque ele também venceu, a saber, aquele que detinha o poder da morte, que é o diabo. E ele aniquilou e destruiu o diabo. E por isso que os grilhões da morte foi impossível retê-lo. E ele ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia. Então nós falamos de um Deus que é vivo, poderoso, soberano, eterno, glorioso. Mas quando eu estava meditando no capítulo 11, aquela passagem lá da ressurreição de Lázaro, Jesus mandou ele vir para fora. Lázaro ressuscitou. A Bíblia não fala, mas Lázaro depois voltou a morrer. Então, por mais que queiramos um milagre e tenhamos um milagre nesses dias, Deus faz o milagre. Mas tudo vai voltar a perecer, tudo vai acabar, porque não somos mais daqui. Mas o maior milagre que eu e você precisamos, que eu já tomei, graças a Deus, se você não tem, é essa decisão de aceitar Jesus. Porque o maior milagre que o ser humano precisa é o da salvação em Cristo Jesus. Você precisa ter essas convicções da sua salvação, ela já foi estabelecida por Deus. Jesus, em capítulo 19 de João, ele diz: tetelestai, está consumado. Absolutamente está consumado, como diz tetelestai no grego. Está consumado. Louvado seja Deus. Ele foi à morte para nos dar a sua vida. Oh, aleluia. Ele foi ao inferno para nos levar ao céu. Irmãos, ele padeceu tudo no meu e no seu lugar. Por isso nós estamos aqui alegres, em meio a uma crise pandêmica financeira. Não importa a crise que seja. O importante é você nascer de novo, como ele disse para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Importa vos nascer de novo. Porque Nicodemos perguntou: porventura eu sendo velho, voltarei ao ventre materno e nascerei uma segunda vez? Jesus disse: não. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Então, o que mais importa ao homem e que mais custa ao homem é a sua salvação. E o que mais importa ao homem e custa ao homem não custou absolutamente nada ao homem. Olha que glorioso. Mas custou tudo a Deus. Custou. A Deus custou tudo, porque ele enviou o seu tudo, que é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. É por isso que essa mensagem está sendo anunciada hoje. E eu e você estamos sendo edificados. Eu quero que você, aonde você está agora, você coloque as duas mãos aí no seu coração e eu quero orar com você. Feche seus olhos e declare comigo: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor é bom. E hoje eu decido, por meio da tua palavra, a crer e a confessar e receber a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Ó Pai Celeste, apague os meus pecados, lançando eles no mar do esquecimento. E a partir de agora, eu sou uma nova criatura, com meu novo nome escrito no livro da vida,
porque eu sou teu, eu e minha casa somos teu para sempre. Amém. Eu quero orar ainda. Pai, essa oração que cada um deles fizer, eu uno agora a minha fé, a fé desses irmãos, e declaro, ligado na terra, ligado no céu, em nome de Jesus, um novo nome no livro da vida. Amém. Obrigado pela sua companhia. Mais esse dia aqui tivemos o nosso 8º jejum, 8º dia. Completamos o nosso 8º devocional. Logo mais à noite, você também terá uma live poderosa com o nosso pastor, Azemar Freitas. Eu te convido, às 20 horas, você poder estar conosco, assistindo essa live. E convide mais pessoas amanhã, neste mesmo horário, para compartilharmos juntos de mais um devocional, para que sejamos juntos fortalecidos no Senhor, por meio da tua palavra e de uma fé no Senhor inabalável. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, por compartilharmos juntos. Até amanhã, se o Senhor assim permitir, no precioso nome de Jesus. Amém?